vezes mesclada a uma outra função ou ferramenta, né? Então eu vou pegar esse desenho simples aqui só para exemplificar e aí eu peço que vocês prestem muita atenção, tá? Ó, seguinte, vou até gravar aqui que isso aqui talvez depois possa ser um vídeo individual aqui no canal. Veja só, cara, eu tenho aqui o Adobe Illustrator e nesse caso aqui a tela parece confusa porque tem muitas opções, mas opções mesmo que você vai precisar aqui é a janela de propriedades, que você vai ativar no menu janelas, e aqui possui todas as janelas, inclusive estão nomeadas aqui por ordem alfabética. Você tem aqui, começa a letra A, você vai descendo, né, por ordem alfabética e vai encontrando os painéis. Um exemplo é que essa janelinha na parte superior, que é a barrinha de controle, ela não vem ativada. Ou quando ela vem, a barra de propriedades não está nesse lugar. Então você vai ativar ambas aqui, tá? Então você vem aqui no menu janela, você ativa controle e aí você vai descer até abaixo e vai marcar a opção de propriedades. Se você não encontrar, ele está aqui na letra P, ó, só clica aqui e você marca propriedades. Beleza, de configuração, o que você vai precisar fazer para deixar mais ou menos similar aí ao CorelDRAW, né? O Adobe Illustrator ao CorelDRAW. Você vai vir aqui no menu editar, vai vir em preferências e aí você vem aqui em geral. Aqui você vai fazer o que? Você vai vir aqui, primeira opção que você vai regular é o zoom com a roda do mouse. Porque quando você deixa isso aqui desativado, ó, você clica para dar zoom, ele vai levar a página para cima e a página para baixo. Então ele vai rolar a página, tá vendo só? Então por esse motivo você já entra com uma certa desvantagem. Então você já entra pensando, nossa, como eu vou fazer? Explicando para você melhor, é o seguinte, o Illustrator ele foi feito mais para uso em mesa digitalizadora, então por isso essa função aqui, quando você rola o scroll do mouse, de rolar a página para cima e para baixo, porque no geral ele usa mais ou menos a mesma ideia do Photoshop, que é você dar o zoom pressionando aqui a tecla Ctrl e espaço e puxando, que foi feito justamente para mesa digitalizadora, tá? Então, ó, quando você está usando a caneta, você pressiona ela na mesa, pressiona Ctrl e espaço e você consegue dar o zoom no lugar que você quer trabalhar. Então fica muito mais fácil. Só que para grande maioria que não utiliza uma mesa digitalizadora, precisa desmarcar essa opção. Então vindo aqui em preferência e geral, ou utilizando Ctrl K, você vai marcar essa opção e agora sim vai funcionar super bem o zoom com o mouse. Uma outra opção que você deve configurar aqui, cara, é aqui, ó. Você vai vir aqui em seleção e aí, se essa opção que tiver marcado, seleção de objetos somente por caminho, você desmarca ela. E aqui abaixo, se você quiser aumentar, eu sempre deixo um pouquinho maior, porque eu não, como eu disse a vocês, eu não enxergo tão bem, né? Então eu puxo aqui para frente, deixando não tão no máximo, mas mais ou menos aqui. Até também porque facilita para pessoas que me assistem aqui no YouTube, porque eles não conseguem ter a mesma visualização que eu, às vezes fica um pouco embaçado, e aí eu deixo um pouquinho os ícones e os textos maiores, tanto também a parte dos nós, né, cara? Então eu acabo modificando um pouco isso aqui, então eu deixo um pouco maior aqui. E aí pronto, fez isso aqui, você já tem aqui as configurações já pronta para você trabalhar. Agora vamos supor assim, Ricardo, eu tenho essa janela de propriedades, né? Eu preciso dessa barra de controles? Não precisa, cara. Algumas poucas coisas você vai mexer aqui em cima, mas é muito raro. Então, na grande maioria, você vai trabalhar aqui com essa janela de propriedades. Certo, barra de ferramentas, você tem aqui a barra de ferramentas, aqui você tem esses três pontinhos para você deixar essa barra
basicamente igual a do CorelDRAW, você pode aqui expandir deixando ela dessa forma, que eu acho melhor. Na versão mais recente do Adobe Illustrator, está aqui separado por seções. Você consegue ver aqui o nome das seções. Se a ferramenta que você procura não estiver aqui, você pode vir aqui nos 3 pontinhos e todas as ferramentas elas vão estar listadas aqui, tá legal? Tá bom, dentro do Corel isso aqui não é diferente. O Corel também possui esses 3 botões para você entrar aqui dentro e visualizar, poder personalizar a sua barra de ferramentas. Aparece com essa disposição aqui? Não, lá é um pouco diferente. Você vai marcar a caixinha e marcar a ferramenta que você quer adicionar ou tirar da sua barra de ferramentas. Então, está na mesma posição, mas a disposição das ferramentas aqui, elas são um pouco diferentes, tá? Em relação à opacidade, dentro do CorelDRAW você tem uma ferramenta para você aplicar a opacidade para você vetorizar. Aqui dentro não é assim, né? Você tem uma ferramenta que faz essa função, na realidade é uma janela, né? Se você vier aqui em janela, você tem aqui a opção de transparência, né? Então você vai descer aqui na tecla T, você vai ver aqui, ó, transparência, mas isso aqui é outro caso. Essa opacidade que você vai colocar para vetorizar é aqui, ó, na barra de propriedades. Então você vê aqui, ajustou o quanto você quer e tá tudo certo. Ricardo, como que eu faço para regular o deslocamento? Como faço dentro do CorelDRAW? É basicamente a mesma coisa, só que ao invés de você vir aqui na barra de controles, você vai na barra de propriedades. Então o que que você faz? Você vem aqui, seleciona a sua imagem, copia aqui o valor da largura da sua imagem, clica fora do mesmo jeito e cola aqui, ó, no incremento de teclado, que é diferente o nome. Lá é deslocamento, né? Aqui é incremento de teclado. Então tá vendo que existe a função, só que ela vem com um nome diferente. É isso que confunde um pouco o usuário, né? Mas no geral vai funcionar super bem. Tá. Por que que lá dentro do CorelDRAW eu não trabalho com paleta de cor? Porque dentro do Illustrator e dentro do Photoshop não possui paleta de cor. Que ele trabalha aqui, ó, você tem aqui esse controlador que é o seletor de cores. Então eu utilizo o mesmo mecanismo, tanto aqui dentro, que já é algo padrão, quanto lá dentro do CorelDRAW. Ricardo, mas eu vejo algumas pessoas com uma janelinha cheia de cores dentro do Adobe Illustrator. Exatamente, cara. Aqui dentro, eu vou até compartilhar aqui a minha tela com o Neno para ele não ficar perdidão, cara. Ó, aqui. Aqui dentro, que aí ele pode ver o áudio em tempo real, não com atraso. Aqui dentro é diferente. Quando você vem aqui, cara, ó, você tem aqui as amostras, tá? Lá dentro do Corel você também tem uma janelinha semelhante a essa, mas isso aqui não pode ser considerado necessariamente uma paleta de cor visível à sua disposição aqui. Não é essa a ideia do painelzinho de amostras, tá? O painelzinho de amostras serve para você montar uma paleta de cor aqui que vai te possibilitar lá na frente até fazer uma alteração global em todas as cores que estão presentes dentro do seu desenho. Então a proposta é um pouco diferente de paleta de cor. Serve como paleta de cor, você vai montar aqui a sua paleta, serve. Inclusive você pode até exportar, salvar isso aí, mas não é a proposta visível aqui já de cara. Então é você trabalhar com as cores que a imagem te entrega ou que às vezes a paleta de cor da empresa que você vai trabalhar, né? Então é basicamente isso. Então no geral aqui as abas vão ficar aqui em cima da mesma forma, né? Então você tem aqui as abas e aqui em cima você tem também os menus, que é basicamente o que você tem dentro do CorelDRAW. Você também tem os menus. Então, lá dentro do CorelDRAW, essas opções em texto que fica a parte superior, isso aqui é chamado de menu. E agora vamos entender aqui. Se você vai no menu arquivo,
aqui dentro, veja que legal. Você tem a opção de novo, a opção de abrir, a opção de fechar, a opção de inserir, a opção de exportar. Dentro do CorelDRAW é a mesma coisa. Vai aí no seu CorelDRAW e clica aí no menu arquivo. Você vai perceber que é basicamente a mesma coisa, cara. Então não muda muita coisa. Só que aqui dentro do Illustrator tem uma diferença, que aqui está tudo catalogado, muito bem separado. Veja só, tudo que você quer trabalhar em relação ao seu objeto, um exemplo para tornar isso ainda mais claro para você, vamos fazer aqui um quadrado cujo fundo preto e o contorno branco. Tudo que eu quero trabalhar nesse objeto aqui está no menu objeto, como por exemplo expandir, ocultar esse objeto, bloquear, agrupar, distribuir, alinhar, organizar. Então tudo está aqui dentro. Em relação a caminho, que é o traçado, né? É como é chamado aqui dentro. Quando você tem aqui, ó, esse contorno, que é chamado de traçado ou caminho. O que é diferente também dentro do Illustrator é que quando você está trabalhando com texto, aqui dentro não é texto, tá? Aqui dentro é tipo. Então essa é uma diferença também. Quando você tem aqui esse texto e você quer modificar alguma coisa nele, você vai no menu tipo e aqui é tudo em relação ao texto. Então tudo está aqui dentro. Quando você quer trabalhar algo em relação à seleção, você tem um menu específico que se chama selecionar, onde você pode selecionar de várias maneiras. Exemplo, ó, vou pegar aqui esse desenho aqui. Então veja só, eu vou fazer 3 dele aqui e vou fazer um diferente, porém agora com uma cor também diferente, sem o contorno branco. Então eu selecionei esse aqui. Se eu venho aqui em selecionar e eu venho aqui em mesmo, quer dizer, eu vou selecionar o mesmo objeto, todos os objetos que tiverem a mesma aparência do que está selecionado. Tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, mesma opacidade, mesma cor de preenchimento, mesma cor de traçado. Então se eu clicar aqui, ó, mesma cor de preenchimento, ele vai selecionar os 3 que possuem essa mesma cor de preenchimento. Tá vendo? Então você pode criar teclas de atalho para aquela função que você mais utiliza dentro do Illustrator. E aí tudo que é relacionado a selecionar está aqui dentro. Então você tem selecionar mesmo, ó, tanto para a fonte quanto para a parte objetos, quanto aqui em objetos você também tem a opção, ó, selecionar ponto isolado, máscara de recorte. Então ele vai fazer aqui uma seleção de tudo que você precisa. Fora isso, você tem uma ferramenta que é a varinha mágica, que ó, quando você pega a varinha mágica, que é a tecla Y, e você dá um Enter, você entra nas configurações da varinha mágica. Então aqui dentro você pode escolher, ó, quando você vai utilizar a varinha mágica, você quer que objetos com a mesma cor de traçado, com o tanto de tolerância, seja aplicada a sua varinha mágica. Assim, quando você selecionar aqui um objeto, todos que tiverem dentro dessa tolerância mais ou menos as mesmas características em até 32%, a varinha mágica vai selecionar, tá bom? E aí, quando você vai, por exemplo, colocar aqui a cor de preenchimento, vou dar um exemplo aqui, ó. Então vou colocar uma tolerância de 100, de 75. E agora você vai entender. Vamos lá, vou pegar esse aqui e vou clarear ele um pouquinho, ó. Vamos levar um pouquinho para cá, ó. Veja só que ele está dentro da escala de cinza, mas com 75, se eu pegar a minha varinha mágica e selecionar aqui, ele vai selecionar os 3. Por quê? Os 3 está dentro dessa tolerância de 75. O que é diferente quando eu venho baixando aqui essa tolerância. Se eu colocar uma tolerância de 1 e eu pegar a minha varinha mágica, ele vai tentar pegar algo muito, mas tipo muito próximo a essa cor aqui. Então o que tiver 1% de chance dentro dessa cor é o que ele vai pegar. Então se eu fizer isso aqui, ó, ele selecionou só esse e esse. Por que que ele não selecionou esse? Porque ele está uma escala de cinza mais para o branco. Então por isso 1% de tolerância não faz com que esse objeto aqui ele seja
selecionado. Eu estou explicando a grosso modo para vocês entenderem o quão completo é e o quão organizado é, tá? Mudou o meu conceito, achei que era mais complicado. Agora vamos lá. É muito fácil, cara. Então vamos lá, vamos pegar aqui agora só para você entender o quanto é fácil você trabalhar aqui. Então, quando você quer trabalhar com um traçado, vou dar um exemplo. Vamos pegar essa paleta de cor aqui, ó. Essa paleta não, esse modo de cor aqui. Para você entender bem isso aqui, não sair nunca mais da sua mente, você vai fazer o seguinte: para você resetar essas cores aqui, você vai apertar a tecla D, tá? Ou então você vai usar essa opção aqui, ó, para você resetar, independente da cor que esteja aqui, ó. Quando você aperta D ou clica aqui, ele reseta para o preto e branco, tá? Agora, se você quer colocar o traçado como primeiro plano, aí você aperta a tecla X. Aí o traçado, que é o contorno, vai para o primeiro plano e o preenchimento desce para baixo para o segundo plano. Ricardo, mas qual a diferença do contorno estar em primeiro plano e o traçado estar em primeiro plano? Se quando eu vou fazer um objeto eu não vejo diferença nenhuma. Agora você vai entender. Veja só, vamos pegar aqui vamos pegar um print aqui do ícone do meu navegador. Veja que agora você vai entender certinho. Então, se eu estou aqui com a minha paleta resetada e o preto está por cima e eu não estou percebendo nada, e eu estou fazendo aqui um traçado, ó, e o meu traçado está preto, preenchimento está branco, mas qual a diferença? Se eu inverter aqui, se eu inverter aqui, Ricardo, é a mesma coisa, olha lá, eu estou fazendo, mas está saindo a mesma coisa, tá vendo? Só que não tá, você inverteu a cor, só que aquilo ali é inversão de cor, é o Shift X, mas agora veja que interessante, cara. O X, ele só muda primeiro plano e segundo plano, o Shift X, ele inverte a cor do preenchimento e traçado, mas vamos com calma para você entender, nós estávamos falando do X, né? Então, ó, o traçado preto, ele tá por cima, agora nós vamos jogar ele por baixo, mas olha, tá dando a mesma coisa do outro, só mudou a posição. Isso aqui se diz respeito ao conta-gotas, é o que você quer aplicar na cor. Para você entender melhor, veja, se eu quiser mudar a cor do preenchimento durante a execução, e eu pego aqui o conta-gotas e pressiono Shift, o Shift está dizendo, olha, eu quero que você adicione essa cor, a cor que está em primeiro plano. Então, ele vai adicionar o amarelo ao preenchimento. Tá, Ricardo. E se o contorno está para cima? Se eu pego o conta-gotas, pressiono Shift, eu quero que o programa entenda que a cor tem que ir para o traçado. Então, olha só, a cor foi para o traçado, tá vendo? Então, é assim. O X trabalha a cor primeiro plano e segundo plano. Então isso é o X, tá? Ó, tecla D reseta, tecla X muda primeiro e segundo plano e Shift X muda a inversão de contorno e preenchimento. Um exemplo para você perceber com cor seria isso aqui, ó. Então nós temos contorno, ou melhor, traçado amarelo, preenchimento vermelho. Se eu aperto Shift X, preenchimento vai ficar amarelo, traçado vermelho, tá certo? Então, tecla D reseto, tecla X mudo o primeiro e segundo plano, Shift X inverto entre preenchimento e contorno e barra invertida tiro o preenchimento do primeiro plano ou seja do preenchimento, seja do traçado. Barra invertida muda isso. Então, para que serve barra invertida e o Shift X? Olha só como eu utilizo. Quando eu estou trabalhando aqui com um quadrado como esse e eu tenho como cor de preenchimento o branco e a cor de traçado amarelo, vamos aumentar a cor de traçado. Ó, se eu quero inverter, eu não preciso ir lá com o conta-gotas, mudar, eu só aperto Shift X aqui no meu desenho e pronto. Traçado branco, ó, vermelho, preenchimento amarelo.
Super simples, é só isso. Então você não tem que preocupar. Agora, um detalhe é que eu quero que você entenda. O Illustrator ele faz umas paradas para facilitar muito a sua vida. Então veja, exemplo disso é que eu tenho... Vamos melhorar isso aqui, calma aí. Vamos inverter aqui para o traçado ficar assim. Então, um exemplo disso é que o último objeto selecionado é o que vai dar característica aos meus próximos passos, né? Se eu seleciono esse, quando eu começo a desenhar, ele vai sair com contorno vermelho, preenchimento amarelo. Se eu seleciono esse por último, ele vai sair com preenchimento vazio, contorno amarelo, certo? Isso aqui ajuda muito na vetorização. Isso também serve para espessura de traçado. Se eu tenho aqui um objeto com uma espessura de traçado menor e uma maior, então ele vai seguir exatamente a mesma característica do último selecionado. Então isso que você precisa entender. Isso é a parte mais complexa dessa parte de desenho. Você aprendeu isso, acabou. Não tem muito mais segredo, não. Ricardo, tem sim, não tem. Vamos lá bater uma ferramenta com a outra bem rápido para você entender que basicamente você vai encontrar as principais ferramentas assim muito fácil, né? Dentro do Illustrator, ferramenta de texto tá aqui. Se ela não tiver aqui, tá nos 3 pontinhos aqui, você vai arrastar ela para cá. Se você quer uma ferramenta que se assemelhe aí à curva de 3 pontos, você tem a curvatura. Tá vendo? Então ela é bem semelhante. Ah, Ricardo, eu fiz um vídeo aqui e a galera falou: cara, pelo amor de Deus, não parece nada. É claro, cara, que parece. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos ser tão do contra assim, né? Veja só. Você quer fazer essa curva aqui, ó. Você quer fazer essa curva aqui. Ó, você clica aqui. Ao invés de você clicar lá no final, igual lá dentro do Corel, você vai clicar aqui e aqui. Eu estou falando que se assemelha. Pronto, a curva está feita. Então, se você quer fazer tudo isso daqui dessa forma, usando ela, simples. Clica aqui, clica no meio, 2 vezes aqui. Clica aqui, 2 vezes aqui. Clica aqui, 2 vezes aqui, aqui, 2 vezes aqui. Aqui, ó. Ó, clica aqui, 2 vezes aqui. Pronto, é isso. Vamos lá dentro agora do CorelDRAW. Tá? Vou pegar aqui, ó, CorelDRAW. Vou trazer essa mesma imagem para cá, para ele ficar fácil exemplificar. Ó, tá aqui. Ferramenta, o que eu disse? Ferramenta curva de 3 pontos, né? Que é a que se assemelha à curvatura. Então, pegou aqui, olha só, você tá aqui trabalhando. Clica daqui aqui, leva para cima. Clica daqui aqui, traz para cá. É a mesma ideia de curva, cara. É isso que eu tô querendo falar para você. Só que aí você não vai conseguir compreender, porque você já cria esse bloqueio na sua mente, sendo contraditório ou melhor, sendo um cara questionador demais. Então é a ferramenta que se assemelha. Não é que ela é igual, tá? Ela não é igual. Ela é semelhante, é diferente, cara. Tá bom? Igual é igual. Igual é igualzinho. Semelhante é que tem características que se parecem com a outra. Então é isso. A ideia é trabalhar curvatura. Então nós temos outra ferramenta aqui dentro, ó, que é a ferramenta de excluir segmento virtual. Então você pega aqui, exclui aqui os segmentos. Ó. Qual que é a ferramenta que se assemelha com essa? Dentro do Illustrator, é a ferramenta construtor de formas. Então você chega aqui, você vai precisar selecionar tudo isso aqui, apertar Shift M ou pegar essa ferramenta aqui, ó. E aí a mesma coisa, ó. Clicou aqui, então ó, você quer cortar, pronto, ó. Só que aí a diferença entre elas, por isso que eu estou falando que elas se assemelham. Por quê? Porque você pode inverter aqui a cor e pode clicar aqui dentro e já unir preenchendo. Então ela traz algumas coisas que acaba ajudando demais, né? Então você já consegue fazer esses cortes fazendo essa junção.
Então isso é muito da hora. Então você já tem aí essa ferramenta que é o construtor de formas. A ferramenta caneta não precisa nem a gente falar nada, cara. É basicamente a mesma coisa, cara. A mesma coisa. A diferença tá quando você está fazendo uma curva como essa daqui, ó, como essa daqui, dentro do Corel você aperta a tecla C para quebrar essa curva, aqui é a tecla Alt. Então o que mudou é isso, meu querido. E outro detalhe que muda também é, se você quer, por exemplo, mudar aquele ponto de posição, dentro do Corel é Alt, aqui é espaço. Então só isso, cara, mas é a mesma coisa, mudou a tecla de atalho. Vem aqui para dentro e muda a tecla de atalho, tá tudo certo. Ou então acostuma como é, beleza? Mas vai dizer que não é a mesma coisa. Então é só isso, não tem segredo nenhum. Quer encerrar? Aperta ESC. É basicamente como dentro do CorelDRAW. Então pronto, resolveu o problema. Você já tem aí bastante ferramenta igual. Retângulo é igual, elipse é igual, polígono é igual, estrela é igual. Agora o que vai mudar é a forma como você modifica a forma, né? A forma como você modifica a forma. Como assim, cara? Exemplo, a estrela. Você, lá dentro do Corel, tem lá em cima, na barra de controles, a opção de você escolher a quantidade de pontas. Você pode usar a ferramenta forma para modificar a estrela. Aqui é diferente um pouquinho. Você tem estrela, mas se você quiser aumentar pontas, você vai manter o clique do mouse, setinha para cima, aumenta a ponta, setinha para baixo, tira ponta. Setinha para cima, aumenta a ponta, para baixo, tira ponta, tá vendo? E aí, você quer trabalhar o espaçamento dessa galerinha aí? O que você faz então, Ricardo? Ó, você pressiona Ctrl, você aumenta, você diminui. Você aumenta, você diminui. Então, essa é uma das diferenças, tá bom? Mas a estrela é estrela em qualquer programa. Aí você tem essas alterações. Tá, outra ferramenta que se assemelha é a ferramenta seleção direta. Aqui dentro é chamada de seleção direta. Dentro do CorelDRAW é chamada de ferramenta forma. Ricardo, você insiste em errar que é igual. Eu não estou te dizendo que é igual, é semelhante. Aí eu sugiro você estudar um pouquinho mais o que é semelhança e igualdade, beleza? Aí você vai conseguir ter essa compreensão aí do que eu estou falando. Agora, a diferença é que lá dentro do Corel você precisa converter um objeto em curvas com o Ctrl Q. Aqui não, aqui você clica e já sai modificando o ponto. Tá tudo certo, beleza? Então essa é a diferença. E outra diferença é que a ferramenta forma, clicando duas vezes aqui, você adiciona um nó. Aqui, para você adicionar um nó, você precisa de uma ferramenta como a caneta. E aí, quando você vem aqui, ó, tá vendo que tem um asterisco? Mas quando você põe aqui em cima, tem um sinalzinho de mais, quer dizer, agora ela é uma adição. Aí ela adicionou o nó. Mas se você voltar e colocar em cima do nó, ela é uma subtração. Então você tira o nó. Aqui dentro do Illustrator não adianta você criar um nó, pegar a ferramenta forma e achar que você vai deletar esse nó e que está tudo certo, a sua linha vai continuar no lugar. Ela vai excluir a linha, mas isso aqui é um benefício. Então você não pode achar que isso aqui é um problema e você vai ver quando você estiver fazendo uma vetorização, tá? Então é sim um benefício. Em contrapartida, você tem outras ferramentas aqui que também se assemelham, mas nós não vamos falar sobre todas elas, que senão eu tenho que fazer uma live gigantesca e pronto. Você vai entender todo o Illustrator em uma única live e aí resolveu os seus problemas resolvidos, tá? Mas um detalhe aqui que eu considero muito importante, cara, por exemplo, são ferramentas como essa, ó. Às vezes você está aqui e você fez uma linha aqui, ó, e aí você fala, nossa, precisava apagar um pedaço aqui dessa linha. O que que eu faço? Pega a ferramenta borracha de caminho e apaga só a parte do que você quer. E aí tá tudo resolvido.
Pronto. E aí tem outras ferramentas que eu considero muito importantes. Exemplo, digamos que isso aqui ficou separado um pouquinho assim, ó. Você tem a ferramenta junção, que faz o quê? Une essa linha de novo. Então são características, aí já é parte de características do programa, tá? Então tem essas funções assim. E no geral, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com pranchetas, a entender as pranchetas. Ricardo, tem o autoajustar a página dentro do Adobe Illustrator? Não, porque aqui não trabalha com página, mas tem uma opção de você ajustar a prancheta à imagem. Para você entender, essa parte branca que você está vendo é uma prancheta. Se eu apertar Shift O, eu tenho aqui o nome prancheta, eu posso mover ela de lugar. Agora, se eu quiser adaptar ela a essa imagem, tem algumas formas de fazer isso. Shift O, clicando 2 vezes na imagem, eu ajusto ela à minha imagem. E também tem uma outra forma, que é o que? Seleciono a minha imagem, venho aqui em objeto, vou rolar aqui para baixo, ó. Vou rolando isso aqui para baixo, aí eu vou até a opção de pranchetas e coloco aqui, ó, alinhar aos limites da arte. E aí a prancheta se ajusta à arte, tá bom? Isso é legal quando você tem um monte de imagens aqui dentro e você está trabalhando, mas você quer fazer isso só com uma. Aí eu teria que explicar o porquê as pranchetas são tão importantes, como trabalhar essas pranchetas, como fazer isso aqui dentro, por que as pranchetas são importantes, como utilizar. Aí já é um outro assunto para uma outra aula, ou talvez para um curso. Mas aqui dentro você tem o rastreio de contorno também. Exemplo, se eu pego essa imagem aqui, ó, venho aqui dentro, ó, eu tenho essa opção, traçado de imagem, que é a mesma opção de rastreio de contorno. Aqui eu posso escolher quantas cores eu quero. Exemplo, 16 cores. Então eu pego essa imagem, aplico, pronto, já transformou a imagem em vetor. Tá, Ricardo, mas eu não estou percebendo nada, não aconteceu nada. Agora você vem aqui em expandir. E aí pronto, ele expandiu. Agora sim você consegue perceber. Veja só, isso aqui é um vetor. Só que como um rastreio é sempre um rastreio, olha só o que ela apronta, né? Tem alguns ajustes que você ainda pode fazer, né? Quando você faz o rastreio dessa imagem, que é para tentar melhorar os traços, suavização, é como basicamente dentro do Corel, né? Então, quando você vem no painel de traçado da imagem aqui, ó, você tem diversas opções para você trabalhar essas curvas e questão de cor e tudo mais, tá legal? Então, mas basicamente tem também. Bom, na parte superior, na barra de controles e também na parte aqui da janela de propriedades, você tem as opções de alinhar e distribuir, assim como dentro do Corel, e você tem a janela de Pathfinder, que é aquilo, né? Agrupar, ou melhor, soldar, interseção, versus menos frente, só que aqui os nomes mudam um pouco. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, ó, eu tenho aqui essa peça, vou pôr uma cor diferente, que aí fica mais fácil você visualizar. Se eu venho aqui, eu vou unir. E lá dentro do Corel isso aqui se chama soldar. Então mudou o nome, né? Então assim vai funcionar exatamente a mesma coisa. Fábio Silva mandou R$5. Valeu, amigo! Ô, Fábio Silva mandou R$5. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo, viu, Fábio? Tamo junto. Valeu. Eu nem sei se apareceu aí na tela, hein, cara. Tava configurado para aparecer. Eu não sei se apareceu não, hein. Mas muito obrigado aí pela contribuição. Mostrou de Pix. sim, tá mostrando lá. Ah, sim. Então, muito obrigado. Então, funciona assim, ó. Veja, aqui embaixo você tem as opções, né? Ó, por exemplo, aqui, ó. Você tem a opção, cadê? Aqui. Tá vendo? De excluir igualzinho. Aqui você tem a interseção, ó, que é a mesma coisa. E aqui você tem menos frente, que lá dentro do Corel é versus menos frente. Só que aqui, vamos por menos frente? Então, menos frente. Pronto. Aqui ficou unir. Corel, vamos por soldar. Então, ficou soldar. Tá vendo a diferença?
Então é isso, mas no geral, basicamente é isso. Agora vamos falar sobre uma outra opção aqui, que é a seguinte, cara, que é o traçado, né? Aí entra uma questão, ó. Dentro do Corel, você tem aquela opção de ir lá em cima e mudar, né? 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 80 pontos, aí do nada muda para 100 pontos, aí 140 pontos, aí se quiser você vai adicionando manualmente. Aqui dentro você tem aqui, ó, a opção de traçado, que é o que? Você pode escolher por ponto, como no Corel, ou você pode simplesmente clicar aqui, rodar o scroll do mouse e aumentar o quanto você quer o traçado, ó. Você pode fazer isso aqui, isso é muito legal, cara. Entendeu? Inclusive, isso é algo que eu modifiquei dentro do meu CorelDRAW, ó. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó. Exemplo. Eu tive que modificar isso dentro do meu CorelDRAW. É isso que eu tô te falando. Você vai fazendo os ajustes e vai melhorando a performance do seu programa. Então, tá aqui, ó. Então, o que que eu fiz, ó? Criei a mesma opção aqui dentro, cara. Tá entendendo? Porque eu não sou bobo, né? Então, para mim, ó, bem mais vantagem, ó. Quero diminuir, quero aumentar. Então, eu fiz isso, entendeu? Dentro do Illustrator, tem essa opção de você estar aqui trabalhando com a vetorização. E aí tem vários objetos aqui da mesma cor, espalhado para todos os lados. E aí, tá dentro de uma vetorização. Eu quero selecionar todos. O que que eu faço? Utilizo a varinha mágica, clico na cor que eu quero e pronto, todos estão selecionados, eu mando para o lado. Dentro do CorelDRAW, cara, eu precisei adaptar isso, fazendo o que? Exemplo, tenho aqui, ó, vários quadradinhos da mesma cor. Então, vou pegar essa cor aqui, ó. Então, vários quadradinhos da mesma cor. Pronto, tá aqui vários. Eu preciso selecionar eles? Ah, que varinha mágica que nada. Então, faça a mágica, todos estão selecionados, posso jogar para o lado. Tá vendo só? Então, isso aqui também é uma vantagem. No geral, quando eu seleciono um traçado ou algo dentro do Corel, você vê que eu tenho aqui as opções do traçado, né? Estilo de linha, espessura de linha, tenho as pontas, né? Tenho aqui os cantos, a extremidade. Então, eu tenho a posição do traçado, se ele vai estar para o lado de dentro, lado externo ou no centro. Dentro do Illustrator é diferente, Ricardo? De jeito nenhum, cara. É isso que eu estou falando com vocês. Você chega aqui no traçado, você clica aqui no nome e você tem as mesmas coisas. Estilo de linha, pontas, tá vendo? Se você quer pontilhado, se você quer que a linha no centro, no canto inferior, ou melhor, interno, externo. Aqui você tem os cantos, que seriam as extremidades. Aqui você tem o arredondamento. Então é a mesma coisa também, cara, certo? Aquela opção que você tem no Corel de aumentar e diminuir a linha, também aumentar e diminuir, que é escala sensível escalar objeto, escala sensível ao conteúdo, é no Photoshop. Aqui dentro também você tem, ó, quando você clica nos 3 pontinhos, você tem aqui essas opções. Você pode desmarcar para ele não mudar o arredondamento do canto, para ele não mudar o efeito que foi aplicado. Então é aqui que você mexe nisso, tá bom? Então, basicamente, vocês estão vendo que basicamente, cara, é a mesma coisa. Então, assim, não tem, cara, não tem tanto segredo assim, né? E no geral, como eu disse para vocês, tudo que é exibir como guias, como grade, como linhas dinâmicas, né? Linhas inteligentes, é tudo em exibir, porque nós estamos falando de exibir algo que é linha, então é tudo aqui, cara. Tudo tá aqui, que é de exibição. Tudo que é efeito tá aqui. Tudo que é de seleção tá aqui. Tudo que é de fonte tá aqui. Tudo que é de objeto tá aqui dentro. Tudo que é dessas opções que você vê, colar, copiar. Lembra que eu estava falando? Ó, ele tem copiar, que é o normal. Ele tem colar, que ele vai colar na posição central. Ele tem aqui colar na frente do objeto, colar atrás do objeto, colar no local. Então é muita opção de colar, né, cara? E você que está iniciando, você não precisa aprender esse tanto de opção. Então, no geral, você precisa aprender o quê? Ctrl+C
E se você der um Ctrl V, você vai se assustar, porque olha onde ele colou, onde está o centro da minha página. Então, Ctrl C, quer colar no mesmo lugar? Ctrl F, pronto, olha aí. Então, Ctrl V ele vai colar no centro da página, cara. Tenha isso aí em mente, viu? No centro da sua tela aqui. Então, tenha isso em mente. E aí tem as outras opções, né? Que tá aqui dentro do menu editar. Agora, assim, quero trabalhar minhas teclas de atalho, cara. Como eu faço? Olha que organização. Vamos aqui no menu editar. Vamos em aqui, ó, atalhos de teclado. E aqui dentro, olha que legal, cara. Você tem ferramentas, que é os atalhos só das ferramentas. E você tem aqui comandos de menu, ou seja, todas as opções que estão dentro dos menus você consegue colocar atalho. Vamos pensar numa possibilidade aqui, ó. Vamos supor que eu queira, vamos pegar em objeto, que fica mais fácil, né? Uma opção que eu uso muito aqui, ó, que tem dentro do Corel, é essa aqui, ó. Eu quero pegar esse, vamos pegar o bitmaps, como se fosse o bitmaps. Eu quero transformar isso aqui em imagem. Como que chama aqui dentro? Aqui dentro, isso se chama expandir. Então, você vai vir aqui, ó, ou melhor, rasterizar. Então, tá aqui, ó. Chama rasterizar, não tem tecla de atalho. Nós podemos criar uma, como? Ctrl Shift Alt K. Você vem aqui em menu, onde fica aquela opção? Objeto, né? Então, você vem aqui em menu, aí você vem em objeto. E aí, o que você faz? Tá em objeto, tá onde? Aqui para baixo, ó. Então, tá aqui, ó. Rasterizar. Então, eu clico aqui e coloco a tecla de atalho. Easy, easy, não é verdade? Pronto. Agora, você consegue rasterizar com tecla de atalho. Só que toma cuidado, porque teclas como Ctrl C, Ctrl H, isso tudo já existe dentro do Illustrator. Então, você vai precisar criar atalhos inimagináveis aqui. Por exemplo, que a sua mão chega dobra, porque tudo que você coloca quase existe. Então, às vezes você vai ter que colocar um Ctrl Shift 2 do teclado numérico de cima, ou Ctrl mais ponto e vírgula. Muitas das vezes ainda existe Ctrl mais, Ctrl menos, Ctrl barra invertida. Só tecla doida desse jeito, assim, às vezes vai dar certo, tá? Então, às vezes uma ou outra simples, como um Ctrl W, talvez não tenha nada, ou às vezes você quer substituir, aí também não tem problema. Mas toma cuidado qual tecla você vai substituir para não dar ruim, tá bom? Então pensa nisso aí. E aí é isso, galera. Olha só, cara, vocês tiveram uma aula, cara, de Adobe Illustrator, bicho. Praticamente um mini curso de Adobe Illustrator. A partir de hoje vocês vão sair daqui já bilíngue nos programas, cara. Não é? Vocês tiveram um mini curso aqui, cara. E você vê que loucura, né, cara? Aí nós podemos falar de arredondamento de cantos, assim, né, ó. Vendo só? Que da hora. Então, aí tem umas paradas dentro do Illustrator que você vai ficar muito irado. E aí só depois que você vai aprender é que você vai mexendo, é que você consegue perceber que o Illustrator foi muito inteligente, né? Que a Adobe pensou muito bem. Um exemplo, sabe quando o iniciante chega dentro do Illustrator e ele pega aqui esse quadrado e ele torce ele aqui, e aí ele quer diminuir ele igualzinho dentro do Corel, e aí de repente ele começa a fazer isso aqui, ó, e você nunca consegue ajustar ele na posição certa. Por quê? Porque, ó, você quer diminuir ele aqui assim, e ele vai mudando todo, e aí você se perde. Aí você fala, para que esse programa faz isso, cara? Sabe por que ele faz isso? Porque ele te permite você pegar um retângulo que tá na diagonal e puxar ele assim, ó, cara. E isso aqui faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes você está criando uma grade e você precisa aumentar ele nesse ângulo. Então faz toda a diferença. E aí você fala assim,
Ó, vamos lá, dentro do CorelDRAW. Vamos pegar um quadrado desse aqui, vamos colocar ele aqui, ó. Pronto, aqui você já se bagunçou todo, porque não tem alça para você puxar ele. Se você puxar daqui, ele aumenta todo. Se você puxar daqui, ele distorce. O que restou você fazer? Converter ele em curvas e tentar puxar ele certo aqui, ó. E dá muito trampo, muito trabalho. Entendeu? Então, você começa a perceber umas diferenças. Quer dizer que o Corel é inferior por isso? Não, porque assim como ter essa opção é uma vantagem, em alguns casos é uma desvantagem, tá bom? Às vezes você quer achatar, por exemplo, um quadrado e você tem que fazer uma mágica aqui dentro. Exemplo disso é que eu tenho aqui o quadrado e eu quero achatar ele aqui para virar um bico de pato. Aí deu ruim. Aí agora já deu ruim. Então o que geralmente eu faço? Vem aqui, ó, coloca aqui dividir, aí eu consigo achatar ele. Tá certo? Então você tá vendo como o que às vezes é uma vantagem pode ser uma desvantagem? Aí vai do ponto de vista de cada um, cara. Aí é ponto de vista de cada um de vocês. Mas assim, os programas trazem características assim muito específicas e às vezes você acha que aquilo é muito ruim, mas é muito bom, tá? Essa opção mesmo de você às vezes pegar aqui, ó, tá aqui fazendo aqui um ponto, né? E aí você vir aqui e deletar o nó e querer que essa curva corrija e ele deleta a linha, você fala, cara, isso é uma desvantagem tremenda. Mas calma lá, não é uma desvantagem tremenda. Às vezes você está trabalhando em uma logo e você quer realmente excluir esse segmento aqui e aí você precisa só chegar aqui e deletar. Tá? Por quê? Porque se eu quisesse só excluir o ponto, era mais fácil eu pegar a ferramenta caneta, vir aqui e fazer a subtração disso aqui, tá tudo certo. Beleza? Uma outra questão aqui, já que estou dando uma hiper mega aula, quando você está trabalhando aqui, ó, a ferramenta curvatura, quando você está trabalhando com um bonequinho como aquele que nós estávamos trabalhando aqui, ó, esse, né? E você quer curvar ele aqui, ó, você quer fazer isso aqui, eu não tenho domínio com a ferramenta curvatura para fazer muita magia. Então você pega aqui, faz com a caneta, certo? Vou resetar aqui, ó, só para você ver o tanto que isso aqui é legal. Resetei, inverti a cor, mandei para cima e fiquei só com o contorno. Tá vendo como foi rápido? Ó. E aí você faz isso aqui. E aí você fala, tô perdido. Não, pega a curvatura e ó, chega no lugar, cara. Olha só, ela serve para isso, para você curvar, ó. E o programa já consegue entender a parte da curva. Sinistro, né? Essa daqui ele não sei o que ela aprontou não. É a tensão que tá grande demais. Por conta desse ponto arredondado que eu fiz mal feito, ó, tá vendo? Então o culpado aqui sou eu. Então pronto. E aí pronto, resolveu o problema, né? Às vezes você está trabalhando uma curva grande como essa daqui, cara, e você tem uma dificuldade tremenda, você clica daqui aqui e aí você pega a curvatura e tenta brincar aqui com essa curva. E olha só, já gerou um ponto ali, agora é só você trabalhar essas artes fazendo isso aqui, ó. Simples, simples. Viu só? Então facilita demais a nossa vida, né? E dentre isso tem umas outras funções, que é como você está trabalhando aqui, ó. Vamos pensar aqui comigo. Você está trabalhando, vamos pegar aqui o seguinte, quer rotacionar esse desenho para você trabalhar ele aqui, ó. Você aperta Shift espaço, você tem ele aqui nesse ângulo, você pode trabalhar aqui agora nessa linha reta aqui tranquilo, nesse ângulo, e depois você aperta ESC e voltou, tá tudo certo, viu? Um outro detalhe, cara, também que eu preciso mostrar para vocês
é a parte de jogar um objeto para o lado. Você está desenhando aqui um olho. E aí você quer lançar ele para cá. Mas aí o ponto central é essa linha aqui, ó. Essa linha. Então vamos pegar aqui, vamos inverter ela. O que você vai fazer? Você seleciona, aperta a tecla O e ó, clicou na linha central, espaço e shift, mandou para o outro lado. Isso é muito bom, tá? Isso aqui ajuda demais, que às vezes você não precisa vir aqui. Isso aqui eu estou colocando essa peça aqui que não dá para você identificar o lado, né? Mas vamos pegar uma peça que você consegue identificar um lado. Ó, assim. Aqui eu teria que fazer isso aqui, tentar achar a distância certinha ou basear em alguma coisa. Mas não, aperto a tecla O, clico aqui e pronto, ó. Se eu tiver que espelhar, espelho e tá tudo certo. Beleza? Ó, cara, vocês já ganharam um mini curso aqui, hein? Vai ficar feliz da vida aí essa noite, porque tem um mini curso agora na tela de vocês, galera. Pô, cara, estou muito feliz por vocês estarem aqui nessa live hoje. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Gostou aí, ô Neno? Sem palavras, né, amigão? Tudo completo, né? Tem um curso grátis aqui agora já. Tá gravando aí, né? O Illustrator podia ter me pagado por essa aula, Illustrator. Adobe, né? Eu vi muitos pontos positivos aí. Realmente tem que... Eu não sei, bora fazer a pergunta aí. Quem copiou quem aí? Acho que a Corel copiou a Adobe, né? Eu não sei, cara. Então, assim, mas você vê que tem muita ferramenta parecida, cara, muita coisa interessante. Aí a galera talvez fala assim: ah, mas uma coisa que eu ainda não vi foi o Power Clip. Power Clip, cara. Vamos lá, ó. Mas tem. Só pra gente ir finalizando aqui, ó. Power Clip. Vamos pegar aqui esse amarelo. Vamos pegar aqui esse vermelho. Pronto, ó. Aqui não chama Power Clip, tá, cara? Seria meio que um Clip Mask, uma máscara de recorte. Então, quando você seleciona os dois aqui e aperta Ctrl 7, pronto, olha lá. Só que o de baixo sempre vai pro de cima, tá? Então, se você tá aqui, ó, e faz isso, Ctrl 7, pronto. Aí, quero mexer ali dentro. O que eu faço? Clica duas vezes, é a mesma coisa do outro, do CorelDRAW lá. Então, você faz isso aqui, pronto, cara. Tá aí, ajustado, Aí, tá? Ricardo, o segredo aí, no caso, é a ordem da seleção. Quem você seleciona primeiro que manda, né? Isso. Aqui, ó. Não, tem que estar por baixo. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui essa imagenzinha aqui, ó. Então, ó, se eu quiser fazer o Clip Mask dentro dessa imagem aqui, eu coloco ela ali por baixo, tá vendo só? Seleciono e venho aqui, dou um Ctrl 7. Pronto, ela agora é o objeto que vai estar dentro. Entendeu? Boa, é isso aí. Ela é o objeto que vai estar dentro. E dentro do CorelDRAW é o Power Clip nosso, né? É aquilo lá, o Power Clip mesmo. Que no meu caso eu coloquei o número 3 no teclado. Eu coloquei o 3, segui em cima. Pressiona a letra número 3, ele já vai, aparece a setinha para indicar onde... do Corel? Isso. Do Corel eu acho que eu... Uxa, abri o Photoshop sem querer. Aqui, ó, do Corel eu coloquei foi o... Deixa eu ver, cara. Cara, eu gosto de colocar sempre o que tá muito próximo a mim, cara. Foi o Ctrl Q. Não, Alt Q. Alt Q aqui, ó. No caso, se eu quiser adicionar um objeto dentro de um retângulo ou outra coisa assim, o número 3 aqui, né? Número 3 aqui em cima. Se eu quiser extrair o objeto de dentro do Power Clip, número 2. Se eu quiser apenas editar o Power Clip,
Para mim entrar lá no Power Clip, eu pressiono o número 1 aqui no teclado em cima, entendeu? Observa que eu uso a mão esquerda sempre aqui em cima e só um dedo, um dedo. Não É porque pressiono duas teclas. o meu 1, 2, 3, eu coloquei ferramenta caneta, forma, tá vendo? Então eu coloquei as que eu É que você uso, mais tipo usa, curva de né? 3 É, pontos. É. E aí, para desfoque, exemplo, eu coloquei o Shift D, porque é de desfoque, entendeu? Aí fica mais fácil para mim. Então, o Shift D é o desfoque, ó. pode ser. É. E aí o Shift G é o seletor de cores, porque como eu Seletor não de uso cores. paleta de cores, aí eu deixei o seletor de cores como Shift G. Porque aí eu tô trabalhando num fly, aí eu quero um vermelho, aí eu Shift G, vou no seletor de cores, arrasto o vermelho e coloco o vermelho da Boa, intensidade boa. que eu quero. Então, para mim esse aqui foi da hora. E para converter um contorno em forma, por exemplo, aqui, ó, para converter um contorno desse em forma, o Ctrl Shift Q. Então Ctrl aí Shift que você usou, foi? Ctrl Shift Q para converter o contorno em formas. E aí, como eu fico sempre com a mão aqui em cima e eu vetorizo muito rápido, aí quando eu estou vetorizando aqui, ó, isso também serve para galera aí que às vezes quer fazer igual eu aqui. Eu acho que funciona essa ideia aqui também. Que é o que, cara? Eu tô aqui, né? Aí eu tô fazendo aqui uma vetorização. Vamos pegar algo bem rápido aqui pra galera não enjoar. Aqui, ó. Então eu venho aqui, fiz isso aqui, fiz essa parte aqui. Só um exemplo aqui, ó. Fiz essa outra aqui. Beleza, aí eu quero preencher aqui. Eu só aperto a tecla A e preencho. E aperto espaço para tirar a ferramenta, saca? Então, ó, tecla A, preenche espaço para tirar a ferramenta, que aí eu consigo já mandar para o outro lado. Então eu coloquei a tecla A como preenchimento inteligente. Entendi. Em caso, se a pessoa não tem costume, no caso teria que aprender as suas teclas de atalho, né? As suas teclas de atalho. Porque é interessante que cada um cria suas teclas de atalho, o que vai ser mais fácil, Exatamente. né? Exatamente. Então aqui, como eu tô sempre com a mão, eu jogo muito jogo de FPS, de tiro. Então eu utilizo sempre os três dedos em ASD. Então eu tô sempre ali com ASD e o dedinho no Shift, que é o que a gente usa para correr nos jogos. Então, esse é meu costume. Quando eu estou vetorizando, essa mão esquerda é sempre livre, ela fica repousada. Então ela não trabalha tanto. Ela trabalha o quê? Numa tecla C, numa tecla Alt, numa tecla Ctrl. Então eu deixo o A para eu fazer isso bem rápido. E aí, como eu sempre estou com o dedinho mindinho no Shift, então o Shift D desfoca, Shift G abre o seletor de cores. Então eu tento fazer, eu acho que isso que facilita mais para mim. Boa. E aí eu uso essas outras coisas, por exemplo, cara, aí já é por que quando eu fiz essa parada de selecionar todas as cores aqui, ó, eu coloquei tecla, ó, Ctrl Y, né? Por quê? Porque a varinha mágica que faz isso dentro do Illustrator é o Y, só que aqui dentro só o Y ia ficar meio pai, então eu coloquei um Ctrl Y que aí seleciona todas as cores da mesma cor, entendeu? E aí eu jogo pro lado. Porque às vezes vamos supor aqui, ó, vamos pegar isso aqui tudo e colocar branco. Cara, mas que facilidade de mudar de programa, hein? Aqui, ó, vamos pegar tudo isso aqui e colocar branco. Vou colocar tudo isso aqui branco e aí eu vou mostrar para você. Digamos que isso aqui tudo seja um desenho que eu estou vetorizando. E olha só para você o nível, que bacana. Então vamos colocar um deslocamento aqui de 1000. Pronto, 1000 vai deslocar para onde? Não, muito pouco. Vamos colocar aqui 7000. Pronto, ó. Nossa, demais também. Pum, acerta um tanto aí, cara. 3.500, pronto, metade. Que aí não fica nada pra ninguém aqui.
Pronto, então beleza. Ó, aí eu tô aqui, né? Tecla A, cara. Tecla A, eu venho, preencho aqui, preencho aqui, preencho aqui, preencho aqui. Tecla espaço, Ctrl Y, já jogo só os verdes pro lado. Viu que velocidade? Resolveu o meu problema, cara. Ao invés de eu ter que fazer isso, depois que eu fiz o preenchimento, pressiono o Shift e sai selecionando. Então só jogo pro lado. E aí resolve meus problemas aqui, tá tudo certo. Então já é uma boa para mim, entendeu? E aí eu também criei um esquema, uma tecla de atalho, para quê? Exemplo, digamos que eu tô aqui trabalhando com isso aqui, mas aí eu fiz o preenchimento, cara, mas não era essa a minha ideia de fazer o preenchimento com um contorno branco. Aí eu aperto barra invertida e já tiro, porque eu não preciso arrastar o mouse, porque barra invertida lá dentro faz isso. E aqui também, ó, é o mesmo símbolo de barra invertida. Então eu já tiro esse traçado, porque aí eu tô com o desenho livre, entendeu? Às vezes pode ser um desenho inteiro, meu desenho inteiro, minha vetorização inteira, eu já vi muito isso acontecer com aluno, fica branco assim. Então, para mim é muito mais fácil e cômodo selecionar tudo e apertar a barra invertida para garantir que não tem nenhum contorno visível no meu desenho. Então aí facilita. Um outro que eu usei recentemente para um aluno foi o... Deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. Não lembro agora mais. Aí, Ricardo, para mim, no caso, na ferramenta seleção, não, por padrão, não vem com atalho, né? Eu coloquei o atalho letra S. Eu acho que o S, por padrão, é o espiral, uma coisa assim dentro dele. Então, se eu tiver com retângulo, se eu pressionar a tecla, o F6 aí, que é o padrão, né? Uhum. O F6, qualquer um desses daí. Então, se eu pressionar a letra S no teclado, ele ferramenta de seleção, entende? Uhum. Qualquer uma das ferramentas que eu tiver, se eu tiver conta-gota, preenchimento inteligente, texto, qualquer um, se eu clicar a letra S no teclado, ele volta para a primeira seleção lá, a primeira ferramenta, entendeu? Ah, então, mas aí Ele não nesse altera. caso, é mais fácil usar o espaço, pô. Seu dedão já fica em cima do espaço. Não, mas só que o espaço ele não funciona para todas. Se você tiver com uma das funciona. ferramentas, por exemplo, ele alterna-se entre algumas ferramentas, mas não Isso. volta para a ferramenta espaço. Isso, tem ferramenta que ele vai alternar. Exatamente. Tipo, vamos supor, se você tivesse com a ferramenta, você selecionou penúltimo a caneta e último a ferramenta forma, aí pode ser que ele alterne entre as duas e não volte direto para a seleção. Isso. Exatamente. Pode acontecer. Exatamente. Então, assim, também tem muito disso de... É por isso que eu tô falando. A ideia de brincar com tecla de atalhos é isso, que você vai criando algo que fica confortável para você. Que depois nem que você me vê aqui fazendo isso aqui, você tenta mudar algumas suas teclas de atalho, você vai bagunçar tudo aquilo que você já colocou na sua mente que é o confortável para você, entendeu? Então é muito particular mesmo, mas é bem interessante, né, cara? É bem legal. Igual eu gosto do meu CorelDRAW muito enxuto. Eu não gosto de tudo isso aqui, eu gosto do meu Corel muito enxuto mesmo, cara. Tipo, igual, barra que eu não uso muito, essa barra aqui de cima, isso aqui eu não uso muito. Então é uma barra que eu não faço questão de ter que, por exemplo, a régua é algo que eu não uso. Então essa barrinha aqui de baixo de status que todo mundo deixa, é algo que eu não... Também é algo que eu não curto, entendeu? Deixar, então eu gosto da barra recuada, porque para mim eu não tenho que deslocar toda essa distância, então a barra recuada para mim assim é melhor. Isso aqui em cima eu geralmente costumo tirar, né? Essa barra de menus não, de menus eu deixo. Então eu deixo a caixa de ferramenta também eu deixo, essa dos padrões aqui eu tiro. Essa de texto acaba ficando, mas geralmente eu arrasto ela para baixo para deixar mais livre, então eu faço isso aqui, deixando ela na parte de baixo assim,
para ter mais amplitude no Corel. Até porque eu trabalho muito com texto aqui no canto. Quando o texto fica muito aqui em cima, ele me incomoda. Porque quando eu estou trabalhando em um projeto de social media, hoje não tanto, porque eu não uso tanto assim mais. Mas vamos supor que eu estou trabalhando aqui, ó. E aí eu quero escolher uma fonte e tá bem no meio do meu projeto. Pô, aquilo de ter a barra aqui, de usar ela aqui, me incomoda demais, cara. Porque, ó, tampa todo o meu texto. Então eu deixo ela aqui no canto, porque assim, ó, eu consigo mudar e visualizar ali no meu projeto, entendeu? Aí às vezes eu até arrasto ela mais pro canto, porque eu fico com ela bem no cantinho e o que eu preciso também tá aqui. Então não faz sentido. Ou então eu venho aqui, né, na barra de propriedades, tenho tudo aqui também, cara. E aí mexo assim. Muito boa. É isso aí mesmo, ô Anderson, é muito pessoal. Temos aí a ideia em conflitos. Para selecionar todas as cores iguais que você instalou, algumas macros eu só coloco a tecla de atalho. Ah, tá, show de bola, cara. E você tá aqui até agora, né, cara? Eu tentei convencer a Raquel de você tá um pouquinho mais livre, mas agora você já abusou. Tô brincando. Mas é isso, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Então quero agradecer a participação de vocês. Hoje mantivemos aí a galera aí o tempo todo na live. Então foi muito bom, foi gostoso demais. Valeu aí também, né, pela participação aí no áudio. Foi bom demais. E aos demais que eu não... agradeço, Ricardo. Tamo junto. E aos Eu que demais... agradeço aí pelo espaço, pela parceria aí. Bom demais estar aqui contigo. Valeu. Tamo Ótima junto. aula aí, viu, pra galera que via o Illustrator como um bicho de 7 cabeças e tal. E você vê que ele é bem parecido mesmo com o Corel. E é só voltar de novo e assistir novamente quantas vezes quiser, que vai ajudar muito. Isso, na próxima aula também nós podemos fazer uma vetorização no Illustrator, até falar uma vetorização mais com transição, né? Porque tem umas coisas que realmente acaba complicando um pouco, mas calma lá, galera, não é assim, nossa, é impossível fazer, não, ó, é só porque você não tem os mesmos atalhos daqui. Por exemplo, como aqui a tecla G é o preenchimento gradiente, né? Ou preenchimento interativo, lá dentro, cara, você tem uma ferramenta para você ir lá clicar, você clica na opção e aí o texto ou a imagem recebe aquela transição e você tem uma caixinha, uma janela específica para você mexer. Mas aí você precisa entender o porquê que você depende tanto dessa caixinha. Porque aqui dentro você tem uma diversidade de preenchimento, mas lá dentro do Illustrator os preenchimentos são muito específicos. Eu não vou falar agora, também para não estender, e também mostrar a vocês em uma próxima aula aqui, a gente fazer uma vetorização com esse tipo de preenchimento para vocês entenderem. Mas no geral foi muito bom, deu para vocês, assim como o Neno disse, entender que o Illustrator não é tão complexo quanto parece. Eu acho que talvez é a forma como é apresentado a vocês. Porque quando uma pessoa ele tá aqui no YouTube, ele tem como objetivo te vender um curso, ele vai fazer de tudo possível para você ter essa dificuldade. Não estou falando que são todas as pessoas, mas a grande maioria vai te vender essa ideia da complexidade para te vender a solução. Entendeu? Ao invés de muitos serem justos e falar assim, olha galera, é muito fácil, mas existem muitas técnicas que vocês não vão aprender se realmente não tiver um profissional que sabe delas para poder te ensinar, entendeu? Eu posso te mostrar o programa aqui, mas a forma ligeira, prática de manusear, de aplicação, aí muitas das vezes você vai precisar de um profissional. Quer ver um detalhe para mostrar para vocês que isso é verdade? Bom, vamos lá. Pouquíssimas pessoas dentro do YouTube, dentro do CorelDRAW e no YouTube, não estou arrastando mala aqui nem nada do tipo não, nem me exaltando não, mas pouquíssimas pessoas vetoriza com a técnica que eu vetorizo, utiliza os traços como eu utilizo. Raro, viu? Raríssimo. Falo agora porque eu já pesquisei muito. Então,
são bem diferentes a forma como os demais vetorizam. Bem diferente, cara. Aí eu te pergunto, se eu não tivesse aparecido aqui no YouTube e outros que têm essa mesma técnica não tivesse aparecido, como que você ia aprender isso? Entendeu? Como que você ia aprender isso? Então tem muita coisa que você vai desenvolvendo do seu jeito, mas que quando te mostra uma visão mais ampla, de uma forma mais dinâmica de você fazer um efeito, uma aplicação de um efeito, uma vetorização, te abre de uma certa forma a mente que você fala, nossa, cara, era tão simples e eu penei tanto para aprender. Então aí você entende a necessidade. Vou dar um exemplo aqui para vocês, cara. Vou dar um exemplo para vocês. Alunos meus que entra lá dentro do curso, que tá aqui no canal e entra lá dentro do curso, eles têm essa sensação de que eles vão ver basicamente a mesma coisa. Só que não. Por quê? Porque é diferente, cara. É diferente você pegar um conteúdo segmentado do que um conteúdo aleatório. Entende? Então você tem um impacto. Você pensa, poxa, eu achei que eu tava muito no caminho certo. Eu recebi um áudio aqui, cara, de um dos meus alunos. E geralmente é esse tipo de espanto assim. Beleza, celular, então você deixa eu mexer quando você quiser. Aqui, ó. Geralmente, cara, é esse tipo de surpresa aqui que os alunos têm. Você simplesmente é o melhor, cara, na moral. Não tem palavra, não. Eu não vejo a hora de entrar nesse curso teu aí de logo. Sei que eu vou aprender muito. Tudo bem que eu tô pecando em não estudar o curso que eu já tenho teu. Mas, caralho, sem palavras, na moral. Então, assim, cara, eu fico muito feliz. Porque eu consigo ser duas pessoas diferentes, estar aqui com vocês, interagir, mostrar a vocês a diferença, mostrar a vocês o programa e dar a galera que está lá dentro do curso a mesma coisa de forma diferente. Então, isso é um porra, para você chegar a ter essa separação, a saber fazer isso, cara, aí você tem que ser muito profissional. Tá entendendo? Não tô aqui com soberba, não. Eu quero que vocês entendam que há uma diferença em conhecer o programa e saber manusear. Quantos de vocês aí não conhecem, por exemplo, vamos pegar uma colher de pedreiro. Eu conheço uma colher de pedreiro, cara, mas eu não sei manusear. Se eu for bater uma massa no muro, a massa vai cair 70 vezes. As 70 vezes que eu bater, ela não vai grudar lá. Você entende a diferença? Então a diferença está na técnica como você joga o cimento na parede. Então é diferente, cara. É diferente. E é isso. Mas hoje vocês viram um pouco do Illustrator, viram um pouco de CorelDRAW e foi show de bola. No final, a live serviu, você aprendeu bastante, saiu muito motivado e é isso que eu quero. Gente, muito obrigado, valeu mesmo. Eu deixei de falar vários nomes que estão aqui, cara, muitos nomes mesmo. E, pô, então vocês me desculpem aí. E mais uma vez, obrigado ao Fábio pelo Pix que enviou aí na live, tá? Então, gratidão mesmo aí por esse Pix. Valeu mesmo, você não sabe o quanto isso ajuda. E é isso. Falou, galera, forte abraço. Ricardo, eu agradeço muito a você por essa rica aula de hoje. Tamo junto, Fábio. Valeu, eu que agradeço, cara. E ó, se é coroinha, #2, hein? Muito obrigado, vamos subir aí pra #1. Aí, o outro saiu lá de cima. E aí o Neno ocupou a posição do #1 aí, ó. Show.